Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de exploração. Já pararam para pensar como umas cartas escritas, sei lá, quase 2000 anos atrás ainda falam com a gente hoje? É quase uma mensagem pessoal vinda do passado, né? Hoje o nosso foco é dar uma olhada mais de perto na introdução da primeira carta a Timóteo, um livro bem instigante do Novo Testamento. A ideia aqui é a gente desvendar juntos o contexto dessa carta, saber quem escreveu, para quem foi, quando e talvez o mais crucial, por quê. Qual era a missão, assim, por trás dessa correspondência antiga enviada para um líder jovem numa cidade que, olha, não era fácil. Ok, vamos nessa? Para a gente começar, é legal saber que 1 Timóteo e também 2 Timóteo e a carta para Tito são conhecidas como cartas pastorais. É o nome que veio depois, né? Exato. Não foi algo dos autores originais, surgiu bem mais tarde. Tem gente que fala de Tomás de Aquino, lá no século XIII, mas o termo pegou mesmo assim no século XVIII com um teólogo chamado Paul Anton Brush. E o que diferencia essas cartas das outras do Novo Testamento? Olha, elas têm um foco bem particular. Não são como as cartas, digamos, gerais, de Pedro ou João, que eram para um público cristão mais amplo. E também não são exatamente como as outras de Paulo, que normalmente iam para igrejas inteiras, né? Tipo Romanos, Gálatas, geralmente para resolver umas questões de doutrina mais pesadas ou conflitos locais. E são mais focadas também que a carta para Filémon, que era bem pessoal. As pastorais são como se fossem manuais de instrução mesmo, para líderes, Timóteo e Tito. Manuais de instrução. Tipo sobre como pastorear, como administrar a comunidade cristã, orientando sobre a doutrina certa e a vida prática da igreja, sabe? Faz sentido. E essa ideia de dia prático, tem uma citação do William Barclay que você mencionou que achei ótima. Ele fala que essas cartas dão uma imagem muito viva da igreja primitiva, tipo uma pequena ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Sim, é uma imagem forte, né? Muito. E ele diz que os problemas ali não são tão diferentes dos de hoje. Por quê? Porque, nas palavras dele, o coração humano é o mesmo. Isso, para mim, mostra como essas cartas continuam relevantes, né? Com certeza, totalmente. E essa relevância toda faz a gente querer saber quem escreveu isso. E aí a gente entra numa área bem debatida. A autoria de 1 Timóteo. A carta começa dizendo Paulo, apóstolo, né? Primeira linha. E por séculos a tradição histórica concordou, pais da igreja, Idade Média, Reforma, todo mundo aceitava. Sim, a tradição é fortíssima. E tem evidências antigas importantes, como o cânon muratoriano lá do século II, e citações de figuras como Irineu, Tertuliano, todos eles atribuindo as cartas a Paulo. Mas aí a coisa começou a mudar, né? Pois é. No século XIX, principalmente na Europa, alguns teólogos de uma linha mais crítica liberal, como Schleiermacher, começaram a questionar. Eles usaram novas ferramentas de análise histórica, linguística e levantaram dúvidas. E essa linha de questionamento continuou depois, certo? Sim, no século XX também, com outros estudiosos como P.N. Harrison, por exemplo. E quais foram as principais pulgas atrás da orelha que eles colocaram? Quais os argumentos deles? Basicamente, são 4 pontos principais que os críticos levantam. Primeiro, a questão histórica. Histórica. É a dificuldade de encaixar as viagens e os eventos que aparecem nas pastorais na cronologia da vida de Paulo que a gente conhece pelo livro de Atos, sabe? Ok. E o segundo? Segundo, a questão eclesiástica. Alguns acham que a organização da igreja descrita ali, bispos, presbíteros, diáconos, parece muito formal, avançada demais para a época de Paulo. Faz sentido a dúvida. Terceiro ponto. O doutrinário. Certas ênfases teológicas que parecem um pouco diferentes do que a gente vê nas outras cartas de Paulo. E o último? E o quarto é o linguístico. Diferenças de vocabulário, de estilo de escrita mesmo. Entendi. São pontos que, assim, à primeira vista parecem fazer sentido. Mas, e quem defende que foi Paulo mesmo, como respondem a isso?
porque essa visão tradicional ainda é muito forte, né? Exatamente. E as respostas são consideradas bem sólidas por muitos estudiosos. Por exemplo, essa questão histórica. Ela muitas vezes parte do pressuposto de que Paulo morreu naquela primeira prisão em Roma, lá no finalzinho de Atos. Ah, mas isso não é certeza, né? Não mesmo. Essa ideia não tem uma base bíblica ou histórica tão firme assim. Atos não fala da morte dele. E o próprio Paulo, nas cartas escritas naquela prisão, tipo Filipenses e Filemão, ele expressava esperança de ser solto. Verdade. Além disso, tem testemunhos importantes fora da Bíblia. Clemente de Roma, lá no final do século I, Eusébio, o historiador da igreja do século IV. Eles falam de um ministério de Paulo depois daquela primeira prisão. Talvez até uma viagem para a Espanha que ele queria fazer. Puxa, então se Paulo foi solto... Exato. Se ele foi solto e teve mais alguns anos de ministério, isso abre uma janela de tempo. Uma janela que permite encaixar os eventos das pastorais... resolve ou pelo menos alivia bastante essa questão da cronologia. Legal. Essa libertação seria a chave, então, para o quebra-cabeça histórico. E as outras críticas? A estrutura da igreja, a doutrina, a linguagem? Bom, sobre a estrutura da igreja, o próprio Paulo já estabelecia presbíteros desde cedo, lá em Atos 14. E ele menciona oficiais em Filipenses, né? Então, a estrutura nas pastorais pode ser só um desenvolvimento natural daquilo, não algo de outra geração. Certo. E quanto à doutrina e à linguagem, muitos estudiosos, como Guthrie, Kelly, Hendrickson, argumentam que as diferenças vêm do propósito específico dessas cartas. Elas são mais práticas, né? Instrução para líderes. Ah, faz sentido. O público é diferente, o objetivo é diferente. Isso! E talvez ele tenha usado um secretário diferente, um amanuense, né? O foco muda um pouco, mas a teologia central de Paulo, pecado, redenção, graça, continua lá, firme. O Guthrie até fala que seria uma extraordinária falta de discernimento se a igreja inteira tivesse aceitado essas cartas por séculos, se elas não fossem de Paulo mesmo. É, um ponto forte esse. Se o propósito e o destinatário mudam, é natural que o estilo e a ênfase mudem um pouco também. Bom, então, se a gente considera que foi Paulo mesmo que escreveu, para quem ele mandou essa carta tão cheia de instruções urgentes? Aí entra o Timóteo, né? O jovem líder em Éfeso. Exatamente. E Éfeso, olha, não era qualquer lugar, era uma metrópole, na costa da Ásia Menor, hoje Turquia, um centro comercial, cultural, um ponto de encontro entre Oriente e Ocidente. E famosa pelo templo, né? Famosíssima. O templo de Ártemis ou Diana para os romanos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina, a vida da cidade girava muito em torno daquilo, da idolatria. Um ambiente pagão super vibrante. E para o cristianismo que estava nascendo ali, um desafio enorme. Nossa! E quem era o rapaz encarregado dessa missão quase impossível? O que a gente sabe do Timóteo? Timóteo era de Listra, filho de mãe judia, Eunice, e pai grego. A avó dele, Lloyd, também era uma mulher de fé. Então ele cresceu ouvindo as escrituras hebraicas por causa delas. Uma fé sem fingimento, como Paulo diz. Que legal isso. E a conversão dele? Paulo o chama de meu verdadeiro filho na fé. Isso sugere que o próprio Paulo foi chave na conversão dele, provavelmente lá na primeira viagem missionária. E como ele era pessoalmente? Olha, tudo indica que ele era mais reservado, talvez tímido. E parece que tinha problemas de saúde com frequência. Paulo até recomenda um pouco de vinho para o estômago dele em 1 Timóteo 5. É impressionante esse contraste, né? Um jovem, talvez meio inseguro com questões de saúde, mas com uma fé profunda, escolhido por Paulo para liderar numa das cidades mais complexas do Império. Isso diz muito sobre o que Paulo via como qualificação para a liderança, não acha? Totalmente. Diz muito. Não era sobre força aparente, carisma, era sobre caráter provado, fidelidade, dependência de Deus, mesmo na fraqueza. Apesar da juventude, do temperamento, talvez, Timóteo virou um dos colaboradores mais próximos e confiáveis de Paulo, por quase 20 anos. 20 anos. Sim,
Viajou com ele, ajudou a escrever cartas, foi enviado em missões super delicadas, esteve com Paulo na prisão. Em Filipenses, Paulo usa uma palavra grega incrível para descrevê-lo, isopsíkos, tipo, de mesma alma, quase um alter ego. Nossa, Paulo diz que Timóteo se importava de verdade com o bem das igrejas, não com os próprios interesses, um parceiro leal no evangelho. E a tradição diz que ele continuou lá em Éfeso e morreu como mártir anos depois. que história. Sabendo disso tudo, quando a gente situa a escrita de 1 Timóteo, se ela veio depois da primeira prisão, A data mais provável, se a gente aceita essa libertação de Paulo, seria ali por volta de 63 DC. Paulo teria sido solto da prisão domiciliar em Roma, aquela do fim de Atos, que durou de 61 a 63 mais ou menos. Aí ele viajou, visitou igrejas, deixou Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, e aí escreveu 1 Timóteo para orientar o Timóteo lá. Isso tudo antes do grande incêndio de Roma em 64. Certo. E essa primeira prisão foi bem diferente da segunda, né? Quando ele escreveu 2 Timóteo. Completamente diferente. A primeira prisão, a acusação era mais religiosa, vinha dos judeus. Paulo estava em prisão domiciliar, podia receber gente, pregar, tinha esperança de sair. E foi antes do incêndio de Nero. E a segunda? A segunda, provavelmente ali por 66, 67, foi depois do incêndio. Aí Nero culpou os cristãos, começou uma perseguição brutal, a acusação virou política, ser cristão era crime de Estado. Paulo não estava mais em casa, estava numa masmorra fria, úmida, como ele mesmo descreve em 2 Timóteo, esperando a execução. É desse cenário bem sombrio que ele escreve a segunda carta, a última dele. Entender essas duas prisões, com a libertação no meio, é chave para entender a ordem das pastorais. entendi. O contexto histórico fica bem mais claro assim. Agora, a pergunta de 1 milhão. Por que Paulo sentiu que precisava escrever 1 Timóteo naquele momento, especificamente para Timóteo em Éfeso? Quais eram os propósitos? Tem um autor, Charles Erdmann, que resume bem o foco das 3 pastorais. Ele diz que 1 Timóteo foca mais na organização e na conduta da igreja, 2 Timóteo na perseverança na doutrina em tempos difíceis e Tito na aplicação da fé na vida prática. Uma divisão interessante. E ele tem uma frase ótima: o governo da igreja só vale se for garantia de pureza da doutrina e a doutrina só vale se afetar a vida. E em 1 Timóteo, o propósito principal era urgente mesmo, ajudar Timóteo a combater falsos mestres e as doutrinas deles que estavam bagunçando a igreja em Éfeso. Que tipo de doutrina era essa? O que Paulo estava enfrentando lá? Paulo chama de outra doutrina. Parece que era uma mistura, sabe? Um sincretismo. Tinha os mestres que se achavam experts na lei de Moisés, mas usavam isso para especulação vazia. Paulo fala de fábulas e genealogias intermináveis. Tinha elementos judaicos, sim, fábulas judaicas, ele diz em Tito, mas também umas tendências que lembram o gnosticismo, que ia florescer mais tarde. Gnosticismo. O que é isso, basicamente? A ideia de salvação por um conhecimento secreto superior à gnose. E muitas vezes com um desprezo pelo mundo material, pelo corpo. Isso levava a 2 extremos perigosos que parecem estar lá em Éfeso. Extremos opostos, como assim? De um lado, um ascetismo super rigoroso, proibir casamento, proibir certos alimentos, como se fossem coisas mais em si. Paulo combate isso em 1 Timóteo 4. Certo. E do outro lado, talvez pela mesma ideia de que o corpo não importa, uma imoralidade meio disfarçada, explorando gente vulnerável, como Paulo menciona em 2 Timóteo 3. Que complicado. E o Barclay ainda aponta outras características desses mestres. Arrogância intelectual, sabe? Ganância, usar a fé para ganhar dinheiro. É aqui que Paulo solta aquela frase famosa: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E um legalismo vazio, focado em regras e briguinhas. Paulo até cita nomes, Himeneu e Alexandre, que tinham naufragado na fé. Era uma situação bem perigosa para a igreja. Nossa, um cenário bem difícil para um líder jovem. Além de combater esses erros, tinha outros objetivos na carta? Tinha sim. Um objetivo secundário, mas super importante: dar orientações práticas para a vida e para a ordem da igreja.
como organizar o culto público, por exemplo, no capítulo 2. As instruções sobre oração, vestuário das mulheres. Exato. E aí no capítulo 3 ele dá critérios bem detalhados para escolher líderes qualificados, presbíteros, bispos, diáconos, e o foco é muito no caráter moral, na vida familiar. Bem prático mesmo. Muito. Ele aconselha Timóteo sobre como lidar pastoralmente com diferentes grupos na igreja, jovens, idosos, homens, mulheres, no capítulo 5. Ele quer que Timóteo saiba como se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa frase é do capítulo 3. Forte essa frase. E ainda tem diretrizes específicas sobre como cuidar das viúvas, com critérios claros no capítulo 5. E mais avisos contra líderes que só pensam em lucro, no capítulo 6. É uma carta, assim, muito pé no chão. Extremamente prática. Mas, e a teologia? A gente falou da crítica de que alguns temas centrais de Paulo parecem menos presentes. Como a carta se sustenta teologicamente? É verdade que o foco é diferente de Romanos ou Efésios, por exemplo. O tom é mais pastoral, administrativo, mas a base teológica é totalmente paulina. É. Sim, doutrinas fundamentais como Deus Criador, a realidade do pecado, a salvação só por Jesus Cristo, o único mediador, a importância da santificação, a esperança da glória futura, tudo isso está lá, sustentando as instruções práticas. Paulo não está criando uma teologia nova, ele está aplicando a teologia dele aos desafios específicos da liderança e da vida da igreja em Éfeso. Entendi. Então, fechando um pouco a nossa conversa, 1 Timóteo não é um tratado no vácuo, né? É uma comunicação muito pessoal, muito direcionada. Um mentor experiente, Paulo, guiando um protegido mais jovem, Timóteo, no meio de desafios bem reais, bem perigosos, heresias, organização, numa cidade cosmopolita, influente como Éfeso. E entender a autoria, a data, ajuda a gente a ver a carta como um retrato vivo da liderança e dos problemas da igreja naquele momento crucial. O que isso nos dá hoje? Um olhar íntimo e prático sobre os primeiros anos do cristianismo. Exatamente. E o que é fascinante aqui, e talvez seja um ponto para a gente pensar, é justamente essa especificidade toda. A carta foi escrita para uma pessoa, Timóteo, em um lugar, Éfeso, num tempo específico. Verdade. Isso levanta uma questão importante para quem lê a carta hoje, né? Como que essa compreensão profunda do contexto original, a situação do Timóteo, os problemas de Éfeso, as preocupações do Paulo, como isso deve moldar a nossa interpretação e a nossa aplicação dos conselhos dele? Como a gente equilibra a fidelidade ao que a carta significou lá atrás para eles e, ao mesmo tempo, busca tirar princípios sábios relevantes para a nossa liderança, para o nosso discernimento de doutrina, para os desafios que são tão diferentes e, às vezes, tão parecidos que a gente enfrenta hoje nas nossas comunidades e no nosso tempo. É um equilíbrio delicado, né? Mas essencial.